Olá, meus irmãos, eu sou o Pai Adriano de Ogum. Esse é o canal Aldeia de Cacique. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, compartilhe em todas as suas redes sociais e não nos deixe de seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook. Hoje eu vou falar da importância de uma federação nos terreiros de Umbanda. Bom, todos os terreiros, seja de Umbanda, seja de Candomblé, seja de tambor de mina, não importa. Todos nós, sempre nós começamos pequeno, não é isso? Né? Nós começamos num espaço pequeno. Né? Eu vou usar como exemplo, né, o próprio terreiro, que eu sou dirigente espiritual. Comecei em um cômodo minúsculo, né, onde nós revezávamos, né, as incorporações. Então, enquanto 3 incorporava, 2 camboneava, e aí a gente revezava e trocava. Até então, era um espaço somente reservado para nós mesmos. Não tinha a função, não tinha a finalidade ainda, não tínhamos o pensamento de abrir para uma assistência. Porém, e não tinha atabaques, né? Nós não tocávamos atabaque, mesmo porque não tinha espaço suficiente para isso. Porém, quando nós vamos abrir um terreiro, quando nós iremos abrir para assistência, quando nós iremos colocar instrumentos musicais, quando nós vamos agregar instrumentos musicais para as nossas giras, né, nós precisamos nos respaldar pela lei. Né? Chega um determinado momento em que o terreiro ele vai progredir por si só. E aí precisa-se então abrir um espaço um pouco maior, talvez seja necessário alugar um espaço, né, para isso. E aí entra então a documentação, onde todas as federações podem emitir um documento como esse. Não adianta só eu utilizar a lei do Psil, né? A lei do Psil, para quem não sabe, é aquela lei em que nós não podemos fazer barulho após as 10 horas da noite, né? Então a lei nos resguarda que nós podemos fazer o barulho, obviamente sem exageros, né, até as 10 horas. Mas não o problema não está somente nisso, né? Quando nós abrimos um terreiro de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, né, de tambor de mina, de Jurema, não importa, né? Nós temos que estar sempre amparado pela lei, por tudo, né? Exatamente tudo. Se tiver algum tipo de reclamação dos vizinhos em relação ao barulho, se tiver algum tipo de confusão, né? Para vocês terem uma ideia, toda vez que acontece um problema como esse de vizinhos, né, chamarem a polícia para reclamar de barulho, por exemplo, a primeira coisa que a polícia ela vai perguntar é se a casa existe um alvará, uma licença, né, para poder trabalhar, para se ter o seu terreiro aberto, né? Isso tudo ele se dá por conta das federações que existem espalhados no Brasil inteiro e até fora do Brasil também. Né? São as federações que vão fazer esse processo de cadastrar o seu terreiro e legalizar o seu terreiro. Né? É muito, muito, muito importante se ter, então, uma federação para ajudar a cuidar dessa parte burocrática. Né? Você precisar de algum tipo de advogado para te representar, a federação ela vai ceder então um advogado. Perante a lei, não adianta você simplesmente chegar e falar assim, não, eu sou pai de santo. Não adianta. Você tem que ter alguma coisa para te representar e que ateste em que você é um pai de santo, que você é uma mãe de santo. Essas são uma das funções que as federações cumprem, né? O nosso terreiro, ele faz parte da Federação FOUCESP, Federação Ordem de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo. Né? Então a nossa federação, a federação da qual eu faço parte, ela ajuda a todos os associados. Eu não estou aqui com o intuito de vender alguma coisa, tá? E sim de esclarecer mesmo. Mas se caso você quiser se federar também pela FOUCESP, é só me procurar,
né, caso o seu terreiro não seja federado, né, só quero que você entenda essa informação, porque tem muitos terreiros que não sabem da importância que é ser federado. Porque se chegar uma polícia batendo na sua porta, ele vai procurar, então, pelas documentações que somente a federação pode entregar para você. Não adianta você criar uma carteirinha no Corel, ou no Photoshop, ou em qualquer outro software, colocar a sua foto e falar assim, aqui, ó, sou um pai de santo. Aqui a documentaçãozinha não vai resolver. Né? A federação é quem vai correr atrás. Quando tiver problemas com intolerância religiosa, normalmente são as federações quem vão auxiliar. Né? Existem histórias de terreiros até antigos que não eram federados, e aí apareceu a polícia porque estavam tendo alguns problemas internos dentro do terreiro, e a polícia foi acionada, e não tinha documentação, não era um terreiro legalizado, e houve problemas, né? Então esse terreiro foi autuado, né, e teve que pagar algumas multas e tudo mais. Tem umas histórias que acontecem por aí e são verídicas, né? Então, se você não é federado, procure uma federação da qual você possa confiar, né? As federações, não existe só uma federação, existem várias federações, por isso que elas são encontradas em todo o estado brasileiro, né? Em toda região você vai conseguir, então, uma federação. A federação ela vai te ajudar com todas as documentações, quando tiver que fazer algum sacramento dentro do seu terreiro, é ela que vai fazer a autenticidade desse documento. Não adianta somente você assinar, né? Porque a federação, o presidente da federação, ele tem que ter essa assinatura dele também ali, e as federações irão emitir todos os sacramentos, toda a parte burocrática, como eu disse, toda a parte de documentação. Quando você faz uma coroação, quando você faz uma feitura no candomblé, né, na Umbanda, quando você faz uma coroação, quando você celebra um matrimônio, né, para vocês terem uma ideia, vai ficar sempre uma cópia do documento na federação e uma cópia vai para a pessoa. Então, se caso acontecer algum problema, a federação ela tem tudo isso documentado. Uma vez que na federação não tem uma cópia desse documento, quer dizer que possivelmente, né, esse sacramento não tenha ocorrido, pode ser que esse casamento não tenha ocorrido perante a lei, pode ser que essa feitura não tenha sido feito, isso perante a nossa lei. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu sou Pai Adriano de Ogum e nos vemos no próximo vídeo.